noite a todos que nos acompanham. Esse é mais um Conexão Ayrton Artos, um programa conectado com a nossa cidade, o nosso estado, um programa conectado com você, meu amigo, e que já há algum tempo acompanham as nossas lives. Mais uma vez, obrigado pelo prestígio, pelo levantamento aqui do nosso produtor Pablo Felten. Tem sido muitos acessos, muitos comentários. Às vezes eu nem consigo citar a todos, até porque chegam na parte final do programa, mas a gente tem aqui registrado o nome de todos vocês que têm nos acompanhado. E hoje o nosso convidado é o radialista Jefferson Schwingel, o GP da Rádio Venâncio Aires, uma pessoa muito conhecida da nossa cidade, de uma família tradicional, e que vai contar um pouco aqui da sua história, da sua vida profissional, da sua vivência com os amigos aqui em Venâncio Aires, e também algum fato pitoresco, ou que ele julgar assim importante para quem acompanha, aqueles que têm alguma curiosidade em saber um pouco da vida dele, e também do folclore da nossa cidade. Boa noite, GP, tudo bom? Oi, boa noite, Ayrton, boa noite a quem nos acompanha aqui no Conexão Ayrton Artos, na noite desta segunda-feira. Inicialmente, muito obrigado pelo convite, fico muito lisonjeado e grato por receber essa oportunidade de contar um pouco a comunidade venancio-airense, agora desse outro lado aqui como entrevistado, dessa história aí de mais de 20 anos no rádio, e de muitos amigos aqui na comunidade de Venâncio Aires. Muito obrigado e espero que o pessoal goste nesse tempo que nós estaremos por aqui. Tá certo. Que idade tu tá, GP? 38 anos. 38. 38. 3.8. Que também é conhecido como o Revólver 38, né? Uma boa idade, 38, boa idade. Sou de 83, 18 de abril de 1983. Meu pai é Paulo Edgar Schwingel, dentista aposentado. Lembro de ouvi-lo, dentista lá da década de 70, também fico também muito lisonjeado porque, Ayrton, sabes que era um pouco diferente do interior você estudar na URGS, por exemplo. Vem de uma família também na área da medicina, e sabes muito bem que não era tão fácil. Os acessos ele difíceis. Se formou em que ano? Na URGS, agora me foge, final da década de 70, 78, 79, se eu não me engano. E na URGS, na Universidade Federal, sempre muito complicado. Era muito complicado entrar na URGS. Até hoje. Era dar uma festa quando alguém passava no vestibular da URGS. Ganhou um Fusca na época. Não, mas é muito legal, a gente fica muito feliz. E hoje está aposentada. Então, e a mãe? A mãe é Guilhermina Anita Varholtz Schwingel. De um lado Schwingel e de outro lado Varholtz. Minha mãe, eu estava até conversando com ela antes de vir para cá para lembrar algumas datas. Ela trabalhou no banco, começou no Banco Nacional do Comércio em 1972. Depois ela foi para o Sul Brasileiro, Meridional, e se aposentou no Santander. Mais de 30 anos de serviços bancários. E lembrava, Ayrton, muito interessante, ela me lembrava que foi a primeira mulher a trabalhar em banco, junto com a Etelda Deber, que era da Caixa Federal. Opa. Então, também uma curiosidade que eu acho interessante dividir, porque também outro tempo em que esteve à frente do tempo, porque não era mais homens, estavam no serviço de banco. Nossa vizinha Etelda, lá, filha do Janes, seu Janes. E na época da tua mãe, para quem está nos acompanhando entender, hoje onde é o Banco Santander, esses bancos que o GP citou, todos eles eram nesse prédio. No mesmo local. Que era um prédio muito avançado para os anos 60, era uma coisa, era um prédio, um prédio moderno, que é bonito até hoje, e se a tua mãe está acompanhando, ela vai se lembrar, eu era office boy nessa época. Eu fazia o serviço bancário para os irmãos Artos. Olha só. Até 1976. Então pegou esse tempo, Peguei esse tempo. Muitas vezes na fila, no caixa da tua mãe. Mas eu acho muito interessante porque ela conta, olha só se hoje é cabível isso, Ela era tesoureira do banco e levava a chave do cofre para casa.
Hoje não é crível isso, que não? Perigo, Que perigo. E eu, gurizão, pequeno, disse, mãe, olha só quanto dinheiro. Mas confiança e também outros tempos. A questão da segurança é um pouco diferente. Eu lembro que ela me contava uma vez, o banco abria, ela ia para o banco às 9, depois às 10 abria e tal. Um dia ela estava com a chave do cofre, passou no horário, estava no Schwerner fazendo algumas compras, enfim, o banco não tinha aberto ainda, essas coisas assim. E hoje é tudo automático. A segurança, eles saíam do banco para levar o dinheiro para o Banco do Brasil, caminhando ali do Santander até, na época do Meridional, antes do Roosevelt, caminhando até o Banco do Brasil, onde concentrava o dinheiro. Coisa que quem é de outro tempo agora não consegue acreditar. Né? Então, hoje para aquele carro forte. Com segurança. Super arma, né? Que coisa. Diferente, né? Mas tu falou Waffold e Schwingel. Essas duas famílias, elas têm uma tradição no bairro Santa Tecla. Não, ou depois. Não, é até interessante, porque os meus dois avós, tanto por parte de pai como por parte de mãe, foram oleiros. Tinha a olaria Schwingel, que era da família por parte de pai, e a olaria do Oswaldo Warholtz, meu avô, o titio, lá no Arroio Grande. Então eles eram, teoricamente, concorrentes, e também tinha essa questão, né? Aí meu pai conheceu minha mãe, então, concorrentes nos negócios ali, um no Arroio Grande, que depois foi do Luiz Assmann, no Arroio Grande. Sim. Hoje é uma área onde tem plantação de arroz. Ali na curva, onde sobe para Marechal Floriano, isso. à direita a olaria. E por outro lado, a minha família Schwingel ali na Santa Tecla, nos fundos da cabana Apolo 11 ali, né? Então, são duas famílias tradicionais daquele lado da cidade, do nosso interior, né? E essas famílias, tanto Waffold como Schwingel, também têm uma tradição na política, tem uma história na política de Venâncio, né? Sim. Podia nos lembrar? Claro. O meu bisavô, Fernando Manuel Schwingel, que dá nome para a rua principal do bairro Santa Tecla, Sim. Começa aqui na General Osório, né? Sim. Ele foi vice-prefeito em 1955. Quando... Marechal Hermes Pereira. Prefeito. E era um sistema um pouco diferente. O candidato a prefeito era votado e o candidato a vice também era votado. Inseparado. Lembro que o Major... O Major era PSD. E o meu bisavô era PL. Partido Libertador, que não é o Partido Liberal, é o Partido Libertador. Isso. Esses partidos já acabaram modificando. O Raul Pila e também o fundador é uma figura tradicional lá do sul do Rio Grande do Sul. Eu lembro lembro de ler, né, que o Major Hermes Pereira venceu o Alcides Bueno e o meu bisavô, no caso, ficou vice-prefeito também escolhido. E aí permaneceu por esse tempo. Esse é um lado, né, da família, o Schwingel. E por outro lado, sou neto do Oswaldo Warholtz, o titio, que foi 2 vezes vereador, em 1968 e 1972. Numa época eram 9 vereadores, e em 72 eram 13 vereadores. Também na época em que eram vereadores, a Helena de Brito Goulart foi a mais votada, em 72, 1.546 votos, bem à frente do segundo. Proporcionalmente era muito voto, né? Ela fez 8% dos votos, se não me engano. Muita coisa. Assim. E aí, Hélio Lerman, Wilmut Bergman. Hélio Lerman, 1.000 votos. Pai do isso, nosso amigo Fábio. Do Fábio Lerman, isso aí. Antônio Piltz Neto. No tempo que o vereador não recebia, né? Não recebia, exato. Helmut Schultz, Antônio Piltz Neto, Luiz Fernando Staub, o Ratinho foi numa dessas legislaturas, então essa era a turma que fazia parte em 72 e 1968. O prefeito em 72 foi o Alfredo Scherer. Desculpe, Rony Mills. Então, o Alfredo Scherer foi em 68. Major Hermes Pereira. Foi 2 vezes. Alfredo Scherer. Salvador Goulart. Alfredo Scherer. Rony Mills. E Alfredo Scherer de novo. Alfredo Scherer foi 4 vezes. Isso. 4 vezes prefeito. Depois o Almedo. Aí depois a turma de agora. Essa nova geração. Mas é muito interessante, e então tem esse carinho pela política, e gosto de recordar, e gosto de acompanhar a história, gosto de escutar muito, de ler sobre isso, porque eu acho interessante, Ayrton, nós sabermos por que nós estamos aqui, como nós estamos aqui, e de que jeito nós chegamos até aqui, né? Tudo tem uma história, nada é de graça, né? Então isso precisa ser considerado. E eu valorizo muito essas histórias e gosto de sentar e conversar com o pessoal mais antigo. 38 anos,
os Waffles já têm uma história na política, e o Schwingel também. Né? É uma questão de tempo de tu entrar na política. Aliás, deixa eu fazer um comentário. O GP foi sondado para concorrer nas últimas eleições e depois de uma avaliação assim bastante profissional, ele optou por continuar no rádio, né? Mas não descartou que no futuro até participasse da política. Eu não sei se tinha entusiasmo ou não, depois eu até me elegi prefeito, mas eu me elegi vereador, eu era mais velho que tu, né? Então... Eu tenho gosto, sim, e eu acho que a gente não pode passar por essa instância, pela vida terrena, sem você testar ou pelo menos tentar o que você gosta, o que você acredita, né? Então, em algum momento, eu acho que nós vamos estar nesse cenário aí, mas com muito cuidado, com muita calma, né, com muita responsabilidade. Até porque é necessário, né? Nós estamos vendo assim no Brasil, e aqui não é nenhuma questão de fazer uma análise de mérito, né, e nem do contexto atual, né, já que a gente tem muitos partidos. Mas as pessoas têm que entrar na política, né? E não pode ficar sempre os mesmos, tem que renovar e tem que dar opção de escolha para a população. Senão, às vezes, assim, fulano continua se elegendo, sim, mas é os mesmos, né? Então tem que ter essa possibilidade, né, de concorrer. Mas, enquanto isso, tu és um profissional de rádio, né, essencialmente, e na Rádio Venançois, no grupo RVA, tu começou em que ano? Olha, isso é um detalhe também, é meu primeiro e único emprego. Eu não tive outro emprego, eu morava em Porto Alegre, fui fazer cursinho, enfim, retornei para cá no início dos anos 2000, e aí comecei a fazer jornalismo na Unisc, e isso é um detalhe interessante para o estudante, principalmente dessa área do jornalismo. É interessante você ingressar no curso e buscar já uma experiência na área, porque, caso contrário, você fazer o curso e depois buscar algum espaço é muito difícil, porque a prática, ela te dá uma cancha. Ela é bem diferente da teoria da sala de aula da universidade. Então, eu acho importantíssimo. E logo aconteceu, né, de eu estar no primeiro semestre e já iniciei na Rádio Venançois, recebi essa oportunidade. Lembro que o meu cabeleireiro, meu barbeiro, era o Lucas Ferreira, Irleu Lucas Ferreira. Que está nos acompanhando. Ele era comentarista, fazia frio no final de semana como comentarista esportivo na Rádio Venâncio. Fui lá cortar e tal, ele tinha um tempo que ele cortava o cabelo numa sala comercial que era da minha família, ele tinha uma relação muito próxima conosco, e disse, olha, quem sabe tu vai lá na Rádio Venâncio, deixa um currículo lá para tentar essa experiência. Eu lembro que eu deixei um currículo na semana e já no domingo já me colocaram para fazer uma transmissão, plantão esportivo de um jogo do interior. E aí, tu imagina, absolutamente não entendia nada. Eu pensei, mas eu não dormi de sábado para domingo, nervoso, enfim, eram longas jornadas que começavam ao meio-dia, tinha vários programas até a noite. Eu lembro que eu não levantei nem para ir no banheiro, porque a apreensão e o que aconteceu naquele tempo tinha que escutar um pouco a Rádio Guaíba, a Rádio Gaúcha, para estar ali... não era tão hoje simples. Tem pela internet, a internet, embora depois eu conto uma passagem aí inovadora, enfim. Mas, que ano era isso? Início dos anos 2001. 20 anos. 20 anos. E era Rural Céu no interior. A cada 15 minutos caía a transmissão e eu, como plantão de estúdio, precisava segurar. E tu sabe que improviso não é fácil se você não está preparado. E aliado ao nervosismo, meu Deus do céu, que tendel. E foi. As coisas vão indo e é interessante que tenham pessoas que dão oportunidades para a gente crescer, mas tem que também se dedicar, estudar e estar acompanhando a evolução e estar na rua e conhecer a comunidade que você está inserido. Né? E na Rádio Venançois, depois tu foi fazendo vários programas, vários horários. Isso. Tu tens, assim, um programa à tardinha, junto com o Rafael? Tem o Ronco do Chimarrão à tardinha, das 5h30 às 7h. Eu sou já há alguns anos coordenador de jornalismo, né, do Grupo RVA. E também eu tenho participação cedinho no plantão, às 6h30 da manhã. Com coordenador, o João Paulo, produtor. De jornalismo, né? E repórter policial também na emissora. Sim, repórter policial. Tu tens esse plantão às 6h30. Tem que chegar às 6h15.
na rádio? Hoje ficou um pouco diferente. Chegava bem mais cedo antes, mas hoje com... Para produzir. Mas hoje o WhatsApp permite. Você fica ligado o que aconteceu, o que já está acontecendo. Tá, mas acorda antes das 6. Antes das 6. Antes das 6, sim. Não que eu goste, né? Mas agora deixa eu fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. Sim. Inclusive o pessoal lá do bar que eu frequento, mas em outros lugares eu sei também que acontece. Tu, um homem erudito, que gosta de festa, gosta de confraternizar com os amigos, gosta de esporte, vai na janta do motoclube, né? Dorme tarde, como é que tu consegue levantar tão cedo? Não é muito fácil. Já estou sentindo um pouco mais, né? Mas, Ayrton, assim, eu penso que para você trabalhar nesse mundo da comunicação, você tem que estar presente nos locais. Porque se você for um repórter ou alguém que está lá dentro da redação e não sai, vai chegar só as coisas que as pessoas querem que publique. E a criação de fontes e a relação com a comunidade, ela é necessária, e então muitas vezes você faz um sacrifício. E eu gosto mesmo, eu vou na janta e muitas vezes as conversas se alongam, até mais tarde, até alta hora da madrugada. Mas tem aquele ditado, né? A gente não tem hora para dormir, mas hora para acordar a gente consegue tirar uma pestana depois de meio-dia? Sim. Isso sim. Não, fazer um contraponto, né? Isso, eu saio da rádio meio-dia e aí vou para casa, almoço e dou uma cochilada de tarde, né? Senão também é impossível. Eu frequentemente escuto o João Paulo e o GP nesse horário de manhã, às 6h30, até hoje. Por acaso estava escutando, até comentei com o João Paulo alguns assuntos. Sim. Mas eu queria saber, tu já deixou o João Paulo alguma vez na mão? Já aconteceu? Já. Mas aí, olha, assim, até eu comentar, porque fica folclórico, né? Aí não é assim de você faltar ou chegar atrasado, não faltar, é chegar atrasado 2, 3 minutos, aí não dá mais, né, Ayrton? E aí a corneta pega. Mas que barbaridade, o pessoal gosta muitas vezes que eu não vou, ou que eu chegue atrasado, porque o João Paulo dá uma corneteada e a gente tem uma relação maravilhosa. E que só é possível justamente por essa nossa relação. Aí ele corneteia, diz que a sinaleira está fechada e não abriu e que eu errei o caminho, essas coisas todas, ele começa a me flautear. E o pessoal gosta, ficou um folclore. Então, de vez em quando, assim, até o Gilmar não me puxa a orelha porque ainda dá uma permitida, mas a gente cuida, sabe? O João Paulo, ele também, nesse horário, acho que entre 5 e 7, né? 5 e 7. Ele também se transforma um pouco. Claro. Ele começa mais folclórico e depois vai tomando a seriedade. E a tua participação, o GP, ele traz informações essencialmente na área policial, na área de segurança, né? E os últimos acontecimentos, de uma forma geral, na cidade e na região, e se tem alguma coisa que diz respeito, que é de interesse do público local, ele também traz ali às 6h30. Mas depois, depois das 6:45, tem um comercial, tu e o João Paulo trocam assim algumas coisas aí mais folclóricas, né? E que às vezes pega no pé de alguém que está escutando, ou dá algum recado. Mas como é que surgiu isso? Porque eu vou dizer aqui para o GP, né, um testemunho de vocês, é um dos horários mais escutados. Sim. Todo mundo quer saber aquela última fofoquinha ali naquele dia. E já eu e o João Paulo temos uma parceria há cerca de 15 anos aí, já, nesse horário. Às 6h30 da manhã. Então, eu digo assim, eu cheguei atrasado, ou no máximo 5, 6 vezes, alguma coisa assim. Mas vira história, né? Enfim. E nós temos uma relação muito próxima e a gente conhece a comunidade. Então, para você brincar com alguém, você tem que conhecer, para ter essa liberdade e ter essa possibilidade de avançar um pouco mais. E a gente foi criando isso ao longo do tempo. Hoje todo mundo faz plantão às 6h30 e quer dar uma corneteada, quer contar uma história. Mas a gente faz isso há bastante tempo, porque uma fórmula que deu certo, e às 6h30, quando está saindo para o dia, você entrar com assunto pesado, notícias pesadas da área da segurança pública, e não ter essa possibilidade de dar uma aliviada logo depois, fica ruim, né? Então a gente busca mesclar isso. E com a experiência, o dia a dia, de conviver todo dia numa delegacia de polícia, de conviver com policiais, com delegados de polícia, isso também nos dá um pouco de cansa para avançarmos num comentário e não darmos a notícia pura e simplesmente fechada. Comentar com todo o cuidado e a responsabilidade para não ferir
suscetibilidades, e essas coisas todas. Então, é preciso ter cuidado, porque ali você anda naquela linha bem tênue, né? Para que você não corra risco de processo, essas coisas todas aí que são realmente do nosso dia a dia da área da segurança pública. Tu começou assim de uma forma no jornalismo universal e depois foi para a crônica policial ou para a área de segurança? Isso. Foi isso, eu comecei... Quando é que tu deu essa guinada? Eu comecei na área esportiva, né? Fui plantão esportivo, depois fui repórter esportivo por fim, eu não vou citar o fato aqui, até para não... um fato bastante chocante aqui na cidade de Venâncio Soares, um empresário que acabou sendo morto, estava desaparecido e no sábado à noite tinha um jogo da Soeva. E o corpo do empresário foi encontrado aqui na nossa região. E eu fazia o plantão esportivo e precisei fazer a cobertura do tal fato. Grave, uma semana inteira em que a família procurava pelo empresário, uma pessoa muito querida aqui de Venâncio Aires, e eu tive que fazer a reportagem. E quem acompanhava a época, quem era da coordenação, achou interessante e me deu oportunidade para que eu pudesse ingressar na área da segurança pública e acompanhar o setor policial. E aí eu fui estudando bastante, fui também acompanhando, dedicando bastante tempo de ir, muitas vezes em diligências, a convite dos policiais, para você entender como funciona e poder relatar com muita exatidão e com uma credibilidade exigida nesta área, como em todas. Né? Essa questão dessa proximidade, né, com as forças de segurança, pessoal ligado à Brigada Militar, à Polícia Civil, te deu uma relação de confiança de tu conseguir também algum furo de reportagem, quando às vezes também há uma necessidade de comunicar, de dar um comunicado à comunidade, eles chamam o GP, avisam o GP? Sim, muitas vezes nós somos chamados, sim, para acompanhar fatos, e isso exige confiança, né? Uma confiança mútua, porque eu já muitas vezes acompanhei operações policiais em que nós estamos lá acompanhando, mas com todo sigilo, todo cuidado para que não atrapalhe o trabalho policial, e depois do trabalho feito pela polícia, nós estarmos já em loco e podermos trazer as informações para o ouvinte, no caso, o mais rápido possível, o mais breve possível. Mas isso é uma construção, né? Em que você não pode também errar, não pode vazar nada, tem que ter todo o cuidado, a responsabilidade, a seriedade em relação a assuntos dessa natureza. Né? Mas, de uma maneira geral ainda, né, mesmo no dia a dia da rádio, tu atua em outras áreas, com outros segmentos também? Sim, muitas vezes eu faço um programa de entrevistas, o João Paulo entra no período de férias, entrevistas variadas, apresentação de Jornal do Meio-Dia. Eu brinco, já tive apresentando todos os horários, só da igreja ainda não, né? Se o padre não for, de repente precisar, a gente dá uma atacada naquela área também. Sabe quem é que anda se metendo nos outros horários? Moacir Aze. Moacir Aze, né? Pena que ele agora está assim, tão deprimido por causa do Grêmio, né? O Grêmio não está nada bem, né? Ele é o último. Já nem sei se já caiu, não, ainda não. Não se sabe o que está acontecendo. Mas tu também, esse programa, tu também gosta de rodeio? Gosto. Né? Gosta de música tradicional? Tu gosta de música, né? Eu gosto. Mas eu participo de várias turmas, sou bem eclético, assim. Eu faço parte da turma do Motoclube, do CTG Erva Mate, gosto muito de cavalgadas, né? Vou acompanhando o acendimento da chama crioula já há bastante tempo, vou com a turma, né? Então, a inserção em diversos pontos da nossa comunidade, eu acho bem interessante. E esse programa que tu tens à tarde começa às 5h30? 5h30. 5h30, das 5h30 às 7h. Né? Eu vejo assim que, especialmente quando eu viajo, porque a rádio ela tem uma vantagem em relação aos outros meios de comunicação, que é a única que te permite fazer algumas coisas concomitantemente, e uma delas é dirigir. Sim. Mas também trabalhos domésticos, tem uma série de coisas que tu pode fazer escutando rádio. Isso. Outras tu não pode ler jornal, tu não pode olhar televisão, né? E especialmente quando eu viajo, eu escuto o programa de vocês, eu vejo que há uma interação muito grande com a comunidade. O ouvinte gosta disso. Gosta. E nós falávamos até fora do ar aqui, né, Ayrton? As pessoas gostam de ser citadas, né? E gostam também de você ir ao local e depois você vai lá, anota os nomes e tal, e chega na emissora no outro dia e manda um alô, manda um reconhecimento, um abraço
tu prende o ouvinte, tu prende aquele cara, né? Aquele ouvinte que recebeu o abraço e tal. Eu lembro muito bem que quando eu comecei no rádio, eu sempre morei durante muito tempo na Getúlio Vargas, no bairro União. Eu era vizinho do Marleu Mariano da Cruz, o Tigrinho. Sim. E lembro que quando eu disse que eu ia começar a trabalhar na rádio, o Tigrinho comprou um radinho. E, naturalmente, quando tu começa, olha, tu tá longe de ser um locutor de fundamento, né? Barbaridades. A voz é meio jovial, aquela voz mais fininha, meio sem ritmo, né? Mas são pessoas que te dão um apoio inicial, né? A família, são os amigos e te dão força, enfim. Então é muito legal. E muitas vezes tu não precisa ser o melhor locutor, aquela melhor voz, mas a tua relação numa cidade como a nossa, de 70 e poucos mil habitantes, ela é muito importante. Essa relação, essa amizade, esse carinho das pessoas aí faz a diferença. Praticamente tu é conhecido por todo mundo, né? Muito de onde veio o apelido GP? Da Fórmula 1, fãzaço do Ayrton Senna, né? Tempo de guri, acordava de madrugada, como muitos adolescentes e jovens daquela época, né? No início dos anos 90, enfim, gurizão, piazote, acompanhando o Ayrton Senna. Os velhos também, né? Todo mundo, né? Todo mundo, lamentável. Mas deixou uma história, um legado e tanto, e aí GP, eu era fãzaço mesmo da Fórmula 1, tinha quadro do Ayrton Senna no quarto, enfim, então tem até hoje guardado. E quando é que tu estava no dia do acidente? Estava 1º de maio, sempre acontecia a festa do trabalho na Mecânica Vaires do meu tio, Carlinhos Schwenger. Grande e eu lembro, Carlinhos. e eu lembro que estávamos lá e tal, quando Ayrton Senna acabou falecendo. Tinha a festa do trabalho, era muito tradicional a época lá naquele local e aquela vez, quando Ayrton Senna faleceu. Eu estava de plantão no Hospital São Sebastião Mártir, olhando a corrida, e a frase que não me sai da cabeça a vida toda. Galvão Bueno disse: Senna bateu forte. Senna bateu forte. Tamborello. E fez um silêncio, né? E a partir dali, né? O desenrolar daquela cena. Mas assim, ainda ficando nessa questão da importância do rádio e da sua densidade junto à população. Quando veio a internet, se achou que a rádio, né? Ela ficaria prejudicada. Em 1000 meios de informações, tu tem, né? Mas ao contrário, né? Não só a rádio continuou forte, como de certo modo até pelos aplicativos, porque hoje o Tigrinho não precisa mais comprar um radinho de pilha, né? No celular. Ele escuta pelo celular. Exato. Tu baixa o aplicativo ali e é uma coisa assim, uma coisa tão fácil, né? Tão, tão clara, né? Que tu hoje, né, tem essa ferramenta. E isso alavancou de novo, né? Em nenhum momento, sempre houve uma preocupação, né, com o advento das novas tecnologias, né? Isso é natural para os veículos de comunicação tradicionais, né? A própria internet, propriamente, as redes sociais, as páginas, os sites, enfim, de notícias, tudo isso traz preocupação para quem comanda veículos de comunicação, né? Porque são plataformas que, de certa forma, são concorrentes também. Mas o rádio sobrevive muito bem, Ayrton. O rádio sobrevive muito bem. Ele faz parte do dia a dia das pessoas, ele faz parte da rotina das pessoas. Quantos têm o hábito de acordar de manhã, escutar determinado programa, ou em tal horário, ligar o radinho naquele cantinho da casa que toma um mate, toma um chimarrão. Então isso é muito tradicional e faz parte do dia a dia das pessoas, né? Vira um hábito. E aí o rádio vai sobrevivendo e vai buscando também artifícios para que possa ir mais adiante. Tem algumas coisas assim que até ficou muito melhor. Eu vou dar um exemplo para ti. O Hélio, meu irmão mais velho, acompanhava o futebol pela Rádio Tupi de São Paulo e pela Rádio Globo de São Paulo, né? E eu já, na geração um pouco mais nova, sempre escutava a Rádio Guaíba, depois a Rádio Gaúcha. Depois chegou um tempo que quando tu queria escutar uma notícia mais local ou regional, tu escutava a Rádio Venâncio, e se tu queria escutar uma notícia estadual ou nacional, escutava uma rádio da capital, né? Mas hoje, com a internet, tu tem na tua rádio local tudo, né? Né? Não, exato, porque... isso aí deu uma dimensão e uma responsabilidade muito maior para você. Porque você não pode ficar atrás. E nós também utilizamos dessas ferramentas para informar o ouvinte, naturalmente, né? E um detalhe muito interessante, agora eu gostaria de recordar,
logo no início dos anos 2000, quando eu iniciei na rádio, como plantão esportivo, a dificuldade de informar os placares dos outros jogos. Transmitimos Guarani, e como é que nós íamos informar lá o Guarani de Bagé, o outro time lá? O que fizemos? A internet estava avançando, né? E criamos em cada cidade, se tivesse 2 ou 3 rádios, era uma rádio pela cidade, o criador, né? E nós aqui em Venâncio Aires criamos, junto com outras rádios do estado inteiro, Futebol na Rede. Era um chat. Um pool de emissoras, mas, claro, usava essa palavra. Isso, Aí o que foi criado? Um chat, hoje é tão normal, mas lá não tinha isso. Uma emissora por cidade, onde eu cuidava do Guarani de Venâncio, informava gol do Guarani, aos tal, na hora. E lembro que da capital era a Rádio Guaíba, e a Gaúcha ficava fora. Era uma rádio de cada cidade. Sim. Então, a Guaíba largava na frente nesse quesito aí, né, na época, no Futebol na Rede. Então, uma inovação daquele tempo, enfim, até virou trabalho de faculdade na Unisc, de conclusão de curso de jornalismo, essa inovação lá no início dos anos 2000, que fico muito feliz de fazer parte. Né? Mas ainda hoje, né, hoje, além de ter essa informação instantânea, a rádio também começa a ganhar imagem, começa a ganhar corpo no sentido de que tu tem que ter uma página também. Né? Fazendo com que aquilo que tu fala possa ser escutado ou visto em momentos posteriores. Também faz com que também o ouvinte conheça o locutor. Muitas vezes ele apenas imaginava, né, o locutor. Agora não, agora ficou muito fácil, se torna conhecido visualmente. Né? Nesse sentido, o jornal impresso é que ele vai perdendo terreno. Um desafio um pouco maior. É um desafio um pouco maior, porque, primeiro, que ele chega tarde em relação à notícia. Pelo menos tem tantas horas para imprimir, né? Talvez o comentário, a opinião ainda tem uma expectativa. Ele precisa aprofundar o assunto, né? Um pouco Mas diferente. eu vejo, né? Eu sempre assinei vários jornais. Sim. Né, e agora nem dá tempo de abrir o jornal, porque eu já li algumas coisas à noite, perto da meia-noite, até as colunas de opinião que seriam, né? Tanto da Folha de São Paulo, com a própria Zero Hora, já leu, né? Já leu antes, e o jornal impresso, né? Ele claro, tem seus dias contados, né? Até porque também o jornal digital também ganhando espaço, né? O que acontece ainda, eu vejo um grande desafio os veículos de comunicação tradicionais encontrarem o formato para utilizarem de forma positiva para agregar no trabalho tradicional. O Facebook na imagem, o Instagram na imagem, somando ao rádio, por exemplo. Encontrar esse feeling para que possa somar e não se tornar um concorrente ou algo que faça diminuir a audiência do teu programa ou do teu veículo tradicional. Então, ainda um desafio e tanto para que se encontre esse ponto. E o interesse do ouvinte, ao mesmo tempo, ele também, não só ele migra um pouco na questão dos assuntos, mas ele também aumenta o seu espectro. A rádio, isso eu me lembro, né, basicamente ela tinha assim, uma cobertura das notícias ligadas à crônica policial, o esporte e a questão cultural. Depois, aos poucos, a política ganhou um espaço bem maior. E agora a economia está entrando com força. Também. As pessoas querem saber. Antigamente, a gente quer saber da inflação, ia saber no outro mês. Agora quer saber no dia, quer saber o juro, quer saber o que está acontecendo, se o petróleo está alto ou não está alto. Quer saber. Mas isso também é um desafio, de você encontrar pessoas que possam não trazer a notícia técnica, aquela confusa, difícil, que o leigo não entenda. Não, precisa tem que traduzir o economista. Precisa traduzir para que o cidadão do dia a dia consiga compreender. Porque se você não tem estudo, não trabalha com aquilo no dia a dia e trazer termos técnicos, fica muito difícil a compreensão. Então tem que ter também. Acho que por isso que a população também não era muito disso, porque tinha isso, né? Meio complicado. Chato, né? Então agora traduzindo e trazendo para
para o popular, com certeza é de muito interesse da nossa população. Né? E nesses anos todos, assim, sempre alguns imprevistos, algumas situações insólitas. Aconteceu muitas vezes contigo, de as coisas não correrem como era esperado, ou algum programa ter algum tipo de intercorrência. Eu tomei muita bronca já, muito xingão, né, como repórter policial, por muitas vezes as pessoas não entenderem, né, que eu estou ali como profissional, trazendo a notícia pura e simplesmente, não tem nada de pessoal ou algo assim. E muitas vezes quem está envolvido tem essa dificuldade de compreender. Mas eu absolutamente estou ali para fazer o meu trabalho. E já ligações pesadas, e xingando, e bronca daqui, bronca dali. Simplesmente por ter dado a política, ter dado a notícia. Só por ter dado a notícia. Ter dado a notícia, muitas vezes só por ter dado a notícia. E, claro, hoje com a minha experiência, muitas vezes eu avanço um pouco e comento, mas com todo o cuidado e com toda a responsabilidade para não, que nem nós falávamos antes, ferir as suscetibilidades. Não é a minha intenção. Comenta mais em cima da certeza também, que já sabe do desdobramento. Claro, né? Com certeza, não, sem dúvida nenhuma, para que se evite, mas, olha, já recebi algumas ligações pesadas. Mas assim. alguém já quis te esperar na saída da rádio? Ameaças, sim. Mas tu não é tão pequeno assim, não, né? Não é tão fácil pegar o GP. Não, mas não somos tão assustados assim. Pelo tempo que a gente já sabe mais ou menos os caminhos, e tenho todo o cuidado e a calma de responder, de explicar. E muitas vezes a pessoa também está envolvida num tal fato, numa hora difícil, nervosa, e aí alguém, muitas vezes nem a pessoa que escutou, alguém que contou para ela, pegou meio distorcido e já leva adiante, já tenta tirar satisfação, mas compreendemos isso e a gente vai tocando, vai levando. Hoje, geralmente o profissional, ele já tem o seu trabalho, ele fica absorvido por isso, mas o GP é um ouvinte, ele é um telespectador. O que tu gosta, por exemplo, na TV aberta, na TV fechada? Tu gosta mais de filme? Eu gosto muito de... Ou tu gosta de notícia? Né, não, eu gosto, mas eu gosto mais de entrevistas mesmo, de informações de pessoas, de vida de pessoas, biografias legais, profundas, de conhecimento, histórias de vida, histórias de comunidades, documentários, fatos que realmente relembrem história. Eu acho muito legal isso aí. E valorizo, assim como gosto de assistir, gosto de sentar e conversar e escutar longamente as histórias. Eu gosto muito disso. Eu acho que isso também soma para a gente conhecer, né? Quando tu fala sobre isso, e às vezes, né, frequentemente a gente tem essa sensação no rádio, tem um apego muito grande à nossa cidade, a Venâncio, né? Tem um vínculo. Eu acho que um pouco ficou claro pela forma como ele disse, das famílias aí de décadas, né, tanto Wafons como Schwingel, e todas as suas ramificações, né, famílias muito conhecidas. Hoje a família é muito grande, né? Sim. Para ter ideia, do lado só citando do lado da minha mãe, eram 12 irmãos. 12 é bastante, né? Os Wafons aqui, eles praticamente eram da mesma raiz. Sim. E não são poucos. Não são poucos, não são. E tudo isso vai ficando enraizado. Eu sou muito bairrista, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender ainda muito em relação a isso. Quando se fala, e a gente ouve muito, né? Fosse prefeito 2 vezes, está envolvido na política e deve ouvir muito isso. Santa Cruz é isso, Lajeado é isso, e Venâncio está no meio do caminho. Não, nós temos coisas maravilhosas, coisas boas aqui em Venâncio Aires, e nós precisamos valorizar isso. Nós não podemos nos apequenar, nós precisamos valorizar, sem dúvida nenhuma, tudo isso, sejam os pontos turísticos, que precisam, claro, de investimentos, mas nós temos lugares maravilhosos. Isso já nós colocando para que as pessoas venham nos visitar, venham conhecer a nossa cidade, falando com o coração, faz a diferença. Isso, com certeza, a gente precisa fazer. Essa questão é muito importante que o GP está falando, nessa questão da autoestima do cidadão venançoarense. Sim. Nós somos a 26ª economia e há muitos anos estamos entre 21 e 28 na colocação... Nós somos quase 500 municípios. Do Estado, entre 500 municípios.
Estamos entre os 10 exportadores do Rio Grande do Sul e entre os 100 exportadores do Brasil. E a gente vê, assim, muito seguidamente, comentários depreciativos, especialmente na internet, onde a pessoa, não é que ela se esconde, não é um anonimato, ela se identifica, mas ficou fácil tu falar mal da cidade e das coisas ali, né? E quando, na verdade, a gente deveria pensar, mas o que eu estou fazendo para isso, né? O que eu estou fazendo para melhorar isso, para corrigir isso? Venâncio Aires tem, assim, uma série de questões, assim, positivas nas mais diversas áreas. Venâncio Aires é um município espetacular e não precisa se achar, né, ter complexo de inferioridade, porque Santa Cruz ou Lajeado, ela desponta, porque Santa Cruz e Lajeado são cidades espetaculares também, né? Nós temos, Santa Cruz, né, chegou por muito tempo a ter 4 vezes, né, o potencial de Venâncio, tanto orçamentário, como populacional, como de produto interno bruto. Depois chegou a ficar 3 vezes, hoje é 2,5 vezes. Quer dizer que, na verdade, quem cresceu mesmo foi Venâncio, né? Mas Santa Cruz, com o fato de ter universidade, né, tem, né, as suas características. O mesmo vale para Lajeado. Mas se a gente vai ver, além de Venâncio, está crescendo Passo de Sobrado, Vale Verde, Mato Leitão está um brinco. Tá. Eu estive lá ontem, né, no rodeio. Então a gente vê que a nossa região, ela é uma região diferenciada, ela tem um crescimento também diferenciado em relação ao Rio Grande, em relação ao Brasil, e ela tem todos esses atributos positivos que eles devem ser valorizados. Devem ser. Até no sentido de que, se nós fizermos isso, vai ser mais fácil atrair investimentos, né? Vai ser mais fácil as pessoas olharem. Tu falou aqui na questão do turismo. É uma coisa espetacular. Sim. Outra questão, a culinária. E eu vou lembrar uma coisa que pouquíssimas cidades do Brasil têm, né, com um potencial tão grande como Venâncio, que são as festas com o cunho cultural religioso, que são as festas das comunidades do nosso interior. Verdade. Já teve amigos que vieram de diversos pontos do Brasil para visitar Venâncio Aires, e nós os levamos em comunidades do interior, aquelas festas tradicionais de domingo, ficavam maravilhados. O almoço servido na mesa, aquela festa, aquela alegria. Com extrema qualidade. E que não tem em muitos municípios. Ou tem uma ou que outra. Nós temos 50 festas. Exato, nós temos em todas as comunidades isso aí. Olha que maravilhoso, a cada final de semana uma comunidade se movimenta. Eu acho que nós precisamos valorizar isso. É um turismo interno, é um PIB, sabe? É um dinheiro que circula, né? Há um desenvolvimento regional em cima disso, né? E é uma valorização das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que valorizar isso, né? E eu sinto, assim, que o GP tem, né, essa característica, e é mais, assim, um motivo até de pensar seriamente, né, em entrar na carreira política, porque esse espírito, né, não só público, mas comunitário, ele é muito importante, né, uma vez incorporado no caráter da pessoa, para ela depois, ali adiante, fazer também um trabalho e continuar isso de uma forma diferente. Porque a gente pode exercer a política de todas as maneiras, de todos os dias, mas tem um momento que formalmente só pode fazer isso através da política partidária com as eleições. Não tem outro caminho, né? Mas eu penso muito sobre isso, eu fico muito lisonjeado durante um bom tempo. Já recebo convite de partidos aqui de Venâncio Aires, né? Ouço com todo respeito, mas tenho todo o cuidado pelo meu trabalho, né, Ayrton? Mas penso também que a hora de tomar decisões, elas precisam ser muito bem embasadas e que você esteja preparado, porque são inúmeros exemplos históricos aí em que a pessoa ela tem uma ideia pessoal de ingressar na política pura e simplesmente por um ego, e quando chega lá não está preparado, e aí é uma decepção para os eleitores e para quem muitas vezes acreditou e achou que aquela pessoa fosse alguém que pudesse fazer a diferença e absolutamente não estava preparada, não se preparou para tal cargo, e aí acaba decepcionando, e aí é curta a carreira, né? É muito curta, né? Porque quando você vai para uma linha de frente, aparece as suas capacidades, suas potencialidades, mas também, se você não estiver bem preparado, seus erros e as suas fragilidades. E aí, então, eu acho que isso precisa ser levado em consideração, e muitos ficam pelo caminho porque não se prepararam, e aí acaba decepcionando. A autocrítica ela é importante nessa questão,
e até para a pessoa, né, se patrulhar, né, no momento de ingressar numa área como essa. E é muito importante também, porque envolve dois aspectos. A questão da humildade. E a humildade não significa ser humilde. Humildade é a capacidade de reconhecer, né, os erros e os defeitos da gente e aprender, né, e aceitar essa informação, né, essa transferência de conhecimento e absorver isso, né? E muitas vezes saber se é a hora ou não, né? Muitas vezes você é instigado e naquele momento inflado e na verdade você não está preparado. E daí tem o outro lado, que é o lado do deslumbramento. Às vezes simplesmente a pessoa é convidada, e eu nem falo assim no estágio pré-partidário, né? Eu já falo assim das pessoas que ingressam, né? E daí o deslumbramento faz com que a pessoa tome atitudes, né? E daí isso leva a ter uma carreira curta também. Né? Então quando se vai para uma vida pública tem que ter esse entendimento. Aqui no Brasil tem uma questão muito séria, assim, que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser resolvido, que é essa questão partidária. O Brasil tem mais de 30 partidos e tem mais 50 na fila inscritos para se concretizar como partidos. Ora, na medida que tu tem mais de 10 partidos, já não há mais uma identidade nacional. O partido é de um jeito no Maranhão, no Rio Grande do Sul ele é de outro jeito, né? Mesmo regional, isso já há uma discrepância muito grande. E para uma pessoa optar por um partido, geralmente ela parece que está relegando, né, uma outra ideia, um outro grupo, que não é verdade. Então, mas você precisa escolher. Tu precisa escolher. No meio de tantos, né? Tomara que aconteça uma reforma partidária. Quando tu citasses aí, né, os teus avós... Era Arena e MDB. Antes até... Antes tinha, na década de 50 PTB, tinha mais. PTB, PSD, PRP, PSP, que era mais identificado com São Paulo, PL, mais identificado com o Rio Grande do Sul, né? E depois, com o regime militar, ficou Arena e MDB. As forças, porque hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, tanto o Partido Democrata como o Republicano, eles são frentes. Ali dentro tem várias correntes, né? E tudo é decidido numa prévia. Só que aqui hoje ficou de tal maneira que há uma incompreensão, né, na questão ideológica. É muito difícil entender, muito difícil de explicar. Então, às vezes, tu te filia a um partido para poder participar do processo, mas não necessariamente tu só morre de amores por aquela ideia e detesta as outras. Hoje né, eu por muito tempo milito na política e tenho relações com pessoas de todos os partidos, né, inclusive com pessoas, né, que são dirigentes partidários, né, graças a Deus que eu consegui ter essa amizade e esta relação. Mas, GP... eu recebo já o recado José Alceu Ferreira. Tabaquém, está escutando aqui. Motorista de todos os prefeitos, que figura. Motorista. Esses dias eu apresentei o Tabaco, né, como uma das pessoas mais bem informadas. Ele me acompanhou numa palestra que eu fiz fora do município, né? E aí ele não queria entrar na palestra, né? E era sobre doenças cardiovasculares e sobre dislipidemias, que é o diabetes, colesterol e triglicerídeos, que tem a ver com ele, né? Que come muito bem, né? E não cuida do açúcar e tal. Eu disse, Tabaco, acompanha aqui a palestra, né? E uma vez lá dentro, ele muito tímido, disse, olha, eu quero apresentar aqui para vocês o homem mais bem informado de Venâncio Aires. Ele foi motorista de 5 prefeitos, né? Ele sabe todos os segredos de Estado. Sabe. Mas é muito discreto, isso que é legal. São profissionais que passam pela vida da gente, são muito legais. Ele é o primeiro da lista aqui, né? Alceu Ferreira. Também o Aldori Ramos, o André Franceschi. O Dezinho, da Escola de Chimarrão. Dezinho. O Dinaldo Morsch. O Pica Morsch. Esse é viajado, hein? Esse é viajado. Esse tem a última missa que ele foi a missa do Galo. A última pescaria foi com o Papa. A última pescaria foi em Veneza, pegou umas traíras lá naquelas ruas inundadas. Então é viajado. O último porre em Paris. Sim. Não tem nada por aqui. Fazer o quê, né? Que coisa. Né?
O Dionísio Guterres Simões. Ô, Chiquinho, primeiro presidente do Motoclube de Venâncio Soares, muito querido, tá morando em Lajeado. Hoje um grande motociclista, né? A moto dele é muito bonita. Viaja bastante, né? Passeia bastante, mora em Lajeado hoje. Abração pro Chiquinho e pra sua esposa Lia, né? Isso aí. Outro dia eu liguei para ele, tava lá no Bar da Rose, lá, a mãe do Júlio, sim, era muito amiga e tal, liguei para ele, conversei com ele, tá muito, muito querido. A dona Terezinha. Isso. O Hélio Nicolini, ali da Vila Arlindo, sim, né? Professor. O Gilberto Bender, né? O Betão da CTA. Betão, grande Betão. Jair Weissman. Jair Weissman do bairro Morte. A Janaína Venzon, professora de Santa Cruz do Sul. Sim. Né? Nossa amiga. Juraci Benck. Ledi Bon Mirandoli. Sim. Esposa do Caim, né? Esposa do Caim. Trabalhou na rádio, Caim, né? Caim. É isso aí. João Carlos Mirantes. Trabalhou na rádio, na área esportiva. E plantão. E tinha um programa musical à noite. À noite, né? De sertanejo, com as cartinhas, né? Isso mesmo. Legal, verdade. Lourdes da Rosa. Maria Barden. Maria do Hospital. Maria do Hospital. Muitos Maria anos. Lúcia Ferreira. Maurício Conzen. Grande Maurício. Ô, Maurício. A Miriam Ferrari. Miriam Ferrari lá no Baixo Cassal, lá na região de Boqueirão. Miriam Ferrari da Serra. Noeli Sausenstein. Noeli, do Palanque. Do Palanque nos acompanha. Olane Stertz, olha. Olmiro Damasceno Machado. Né? Marcelo da Rosa, que estava da Rocha, né? Tava com o Lei. Né? Tava com o Lei da Sueva essa semana aí. Sim. Postaram o Lei, faz tempo que eu não vejo o Lei, saudade do postaram uma foto muito bonita, foram, né, os dois. Os dois galãs, viu? Sim. Bom. Saudade do Lei. Renato Grins. Renato Grins, nosso amigo, lá do sítio da Harmonia, lá da Linha Estrela. Mora na Linha Estrela. Reni Ribeiro, o Casquinha, bairro Aviação. O Robson Bibiano. Rudolf Goldman, direto de Gramado. Opa, Gramado. Ex-dirigente, né, da Universal Alif Tabaco e também ex-dirigente da fábrica de celulose de Guaíba. Isso. Não conheci pessoalmente. Opa, tu conhece, mas não te lembra. Tá bem. Tu conhece, ele era um dirigente importante aqui no meio tabacaleiro. Que legal. A dona Terezinha Müller, o Valdir Vermut, meu companheiro de futebol lá da Cidade Nova, né? Eu acho que é esposa da Heloísa? E pai da Tamara. A Tamara até foi nossa comentarista na escolha das Soberanas esse ano. Um abraço para a família Vermut, isso aí. E princesa da Fenachim, né? Foi princesa. O Zé da Rosa. Zé da Rosa. Zé. Da Rosa. É vereador. Ele tá na prefeitura, né? Na prefeitura, tá na área cultural. Ô, Zé. Abração pro Zé. E o Zecão Melchior. Zecão, que é o amigo, nosso amigo, né? Jantei com ele na semana passada, e na casa de um amigo comum também. O Zecão, um cara muito legal, um cara bacana. Show de bola, amigão aí de longa data da gente, uma liderança comunitária aí. Grande Zecão. Tem uma história do Zecão, eu acho muito legal, olha só, vale a pena contar, porque ele tem um coração enorme. Nós estávamos indo para o Chuí no meio do caminho, naquelas retas lá, naquela região do Taim, na frente da Topic um carro capotou, chovendo. Nós paramos com a Topic para fazer o socorro e tal. O Zecão desceu, todos descemos, o carro estava capotado de um rapaz jovem, era início da madrugada e chovia muito, mas o rapaz não tinha se machucado. Bom, acionamos a polícia, lá a Polícia Rodoviária Federal, e o Zecão disse, não, eu vou ficar com o rapaz aqui, nós estávamos atrasados já para ir para o Chuí. Zecão, mas Zecão não sabe nem quem é, sabe? Imagina o que poderia ter, né? Sei lá, no meio do nada, sem conhecer ninguém. Não, eu vou ficar, vocês podem ir embora. E era longe até chegar no Chuí ainda, mais 200, 300 quilômetros. Bom, ficou o Zecão lá. Ficou lá para ajudar o menino. Veio a Polícia Rodoviária Federal, ele ajudou, auxiliou e tal. E somente no outro dia, meio-dia, chegou um carrão lá e tal. Chegou, desembarcou o Zecão. Ficou 12 horas lá. Desembarcou o Zecão. Desceu o pai do rapaz, e o porta-malas cheio de cerveja para trazer para a turma. O pai do rapaz perguntou, mas o que tu quer por isso? Não, eu tenho uma turma de louco lá no Chuí. Se o senhor encher esse porta-malas... Nós íamos para uma cavalgada, para o acendimento da chama crioula. Acendimento da chama crioula.
o senhor dá uma cerveja para aqueles amigos lá, tá tudo certo. Porta-mala cheio, era juiz de Pelotas, juiz de direito de Pelotas, à época. Então são coisas assim, do guri. ficou cuidando do guri até de manhã. Claro, o risco de ser assaltado e tudo. Não, o risco de ser assaltado, eu sei lá, nem conhecia o rapaz, hoje em dia, né? Não, mas e o risco também, ele cuidou do guri Também. no sentido de proteger o guri também. Não, sim, O ele guri só podia teve também ser assaltado. também a melhor intenção, mas olha... Legal. Legal. Então, uma história legal. que eu lembrei do Zecão agora, que está nos acompanhando aí. Um grande abraço. Cara muito bacana, muito legal. Legal mesmo. GP, tu falou que gosta do motoclube, tu faz Sim, parte ali, faço. né? Na área esportiva, tu tá lidando ainda com esporte? Eu tô meio acima do peso já. Novo, se quer entrar na política, já vou te verdade. aconselhando, volta pra academia. É verdade, né? Porque precisa fôlego. E paixão, Grêmio? Eu sou gremista, a coisa não anda boa, né? Mas sou gremista, enfim. Mas é aquele gremista que vai racionalizar vai já encarar uma segundona de cabeça erguida. Não sou fanático, não sou fanático, doente, não. Mas sou gremista, né? E acompanho. Jogava futebol enquanto mais jovem, mas faz tempo que eu não pratico mais. Eu sou sócio do Grêmio há 40 anos. 40 anos. E agora o meu neto, né, gente... e ele o Grêmio ficou campeão gaúcho, né? Nós botamos camiseta, botamos faixa no neto, né? E ele disse, o guri já nasceu campeão, né? E tal, né? Porque agora, se o Grêmio cair para a segunda, nós estamos pensando como é que vamos administrar isso aí para ele continuar. Porque o pai dele, o Fabinho, que é meu genro, também é muito gremista. Para administrar isso aí, né? Mas olha só, só para fechar, para não passar, uma história que eu acho muito legal e que mostra a força do ser humano, que eu acho, e eu levo para minha vida isso aí, e que aconteceu enquanto eu estava iniciando como repórter. Ele fazia unidade móvel e a rádio ia muito levar as cartinhas de Papai Noel. A gente está nesse período agora, de final de ano, né? Então tinha muito isso. Diminuiu bastante já, né? Mas eram as cartinhas físicas, o papel, né, que chegavam na rádio. E essa história me marcou e me marca até hoje. Talvez eu me arrepio só de pensar, mas veio uma cartinha de um menino do bairro Macedo que tinha 14 anos e pediu uma bicicleta. Pô, não é comum, né? Um menino de 14 anos pedir uma bicicleta. Ele já, teoricamente, já teria ganho, né? Enfim, teoricamente. Bom, mas eu achei muito estranho, achei diferente e lembro que para uma loja de bicicletas, ali na Carlos Wagner, pedi uma doação e prontamente o amigo doou a bicicleta. Eu coloquei no porta-malas de um Gol, que a rádio tinha um Gol bolinha, e o porta-malas meio aberto, e fomos ao bairro Macedo. Cheguei na casa, a senhora já, a mãe do menino na frente, recebeu e disse, não acredito, olha só o Rafael não vai acreditar. Ela chamou o Rafael, o menino subiu na bicicleta, já caiu, se esfolou e tal, e ela disse assim, Jefferson, vem aqui comigo. Eu entrei numa casa bem humilde, simples assim, num quarto de madeira, o radinho ligado na programação da tarde, e um senhor acamado, muito doente. Ela disse, olha só, o pessoal da rádio veio trazer uma bicicleta para o Rafael. E eu disse, olha só, ele olhou para mim, escorreu uma lágrima e ele, com os olhos, agradeceu, ele não conseguia mais falar. Bom, ela agradeceu muito, eu peguei o carro da rádio, fui embora, cheguei na rádio, uma hora depois, recebo uma ligação, o pai do menino tinha falecido. Ou seja, a força, o último desejo, a força, ele segurou, ele não tinha mais força para nada, mas ele realizou o sonho de dar uma bicicleta para o menino, ou conseguir pelo menos fazer com que ele fosse descansar em paz com esse desejo realizado. Então, mostra a força do ser humano, né? De que ele segurou até o último instante para tentar realizar um sonho, muitas vezes singelo para muitos, mas para ele custou a vida, né? Então, eu levo essa história para fechar com carinho e com uma história e tanto com uma força do ser humano, né? Que legal, que legal. Eu acho que vocês que acompanharam, né, esse encontro aqui, puderam ver, né, que o GP, além de um profissional competente, né, é um ser humano muito sensível, e eu já fiz essa leitura há algum tempo, pela forma como ele se envolvia com a notícia,
né, da área criminal e também na forma como esses acontecimentos o comoviam, né? E agora, contando essa história é muito legal, GP, eu agradeço essa oportunidade aqui, eu não tenho dúvida aqui que os nossos amigos que nos acompanham também gostaram, né, desse encontro. Te desejo sucesso, tanto na vida profissional como na vida familiar, entre amigos, mas, se Deus quiser, né, também te desejo sucesso numa futura vida política, porque Venâncio precisa de pessoas como tu. Muito obrigado, Ayrton. Eu fico grato, feliz de receber o convite aqui para participar do Conexão Ayrton Artos. Estamos à disposição e da mesma forma. Ensejo, sucesso para ti, vem um ano novo pela frente, 2022, e que possas alcançar os teus objetivos também. E aqui estamos sempre que precisar, para uma entrevista, para uma fala, para uma conversa. Estamos à disposição e a gente vai se vendo aí praticamente toda semana, lá na Rádio Venâncio Aires, enfim, e estamos sempre à disposição. Um grande abraço, muito obrigado, tenho um carinho enorme por ti também. Valeu. Tá certo. Esse foi mais um Conexão. Obrigado a todos que nos acompanharam. Boa noite. Boa noite.